Cremos na ordenança do batismo do arrependimento dos pecados, a corpo inteiro por imersão, feito de uma só vez em águas correntes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, simbolizando a morte, sepultamento e ressurreição e a lavagem dos pecados como reflexo da nossa salvação. Cremos na ordenança do batismo do arrependimento dos pecados, feito a corpo inteiro por imersão, uma só vez, em águas correntes, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Mateus 3, 1, 2, 5 e 6, que diz: E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Por isso não realizamos o batismo infantil dos recém-nascidos e das crianças pequenas que ainda não sabem reconhecer a responsabilidade pelas suas ações pecaminosas, nem podem reconhecer a importância do ato do batismo, pois João batizava com água para o arrependimento, pessoas que voluntariamente iam ter com ele e não bebés nem criancinhas. Jesus foi bem enfático ao afirmar em Lucas 18:16: Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Ou seja, ainda que morram em idade da sua inocência, são salvos e estarão com Cristo no céu. E em Mateus 28:19 diz: Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em Atos, capítulo 8, versículo 38 e 39 diz: E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E em Efésios 4:5 diz: Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Pois após este batismo, se a pessoa pecar, não tem que se batizar novamente, mas sim se arrepender confessando e abandonando os seus pecados, conforme Provérbios 28:13, para que possa alcançar a misericórdia. Pois assim diz a Escritura em 1 João 2, 1 e 2: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Este ministério, contudo, não reconhece o batismo realizado em outras religiões, nem nas igrejas pseudo-cristãs, como a católica e o movimento ecuménico, porque adoram Maria e os santos e veneram imagens de escultura. Nem reconhece o batismo adventista, mórmon, unicista e dos testemunhas de Jeová. Por estes grupos religiosos entrarem em contradição e conflito com muitas das doutrinas fundamentais do cristianismo, tais como a doutrina da Trindade, das duas naturezas de Jesus, divina e humana, reunidas numa só pessoa, a vida sem pecado de Jesus, a sua morte vicária pelos pecadores e vitória na cruz, a sua ressurreição corporal, salvação pela graça e vida após a morte, e a condenação eterna no inferno de fogo literal. Este ministério também não reconhece o batismo dos movimentos contraditórios neopentecostais como o G12, por enfatizarem um falso evangelho humanista e materialista da prosperidade financeira, e ainda por seu exclusivismo, ou seja, segundo os conceitos destes, só se salvam aqueles que pertencem às suas denominações, ou que aderiram à sua chamada visão, fazendo assim uma antibíblica salvação por obras e não por fé. Cremos que o batismo nas águas simboliza morte, sepultamento e ressurreição, ou seja, o corpo morre para o pecado. É sepultado o velho homem pecador e ressuscita a nova criatura em Cristo, conforme Romanos 6, do 3 ao 8, que diz: Ou não sabeis que todos, quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com ele viveremos. Cremos que o batismo bíblico deve ser realizado em águas correntes e não num tanque, numa piscina, numa banheira ou em qualquer outro lugar de águas paradas. O batismo é uma figura, ou seja, um símbolo, uma representação da salvação e da lavagem dos pecados. Cremos ainda que o batismo deve ser realizado em águas doces e não em águas salgadas. Para além disso, a água é o símbolo da Palavra de Deus e a Palavra de Deus
surge sempre na Bíblia como uma palavra doce e não salgada, conforme o Salmo 119, versículo 103, que diz: "Ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca." Cremos que o batismo simboliza a lavagem dos nossos pecados, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 16, que diz: "E agora, porque te detens, levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor." E em João 15,3 diz: "Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado." E em Efésios 5,26 diz: "Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra." E em 1 Pedro 3, 20 e 21 diz: "Os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo." Finalmente, em Levítico, capítulo 15, versículo 13 diz: "Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, e lavará as suas roupas, e banhará a sua carne em águas correntes, e será limpo." Cremos que o ato do batismo em si não salva ninguém, mas o batismo é o reflexo ou a consequência da nossa salvação. Ninguém se batiza para se salvar, pois se o batismo salvasse o ladrão arrependido que foi salvo no Calvário, teria ido direto para o inferno, e não para o paraíso, contrariando desta forma a palavra de Deus que diz em Lucas 23:43: "E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." O batismo não é a causa da nossa salvação, mas sim a consequência e reflexo de já sermos salvos, conforme Atos 8, do 36 ao 38, que diz: "E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: É lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandando parar o carro, desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou." Vemos que primeiro o eunuco creu, e só depois foi batizado, e não o inverso. Mas infelizmente existem igrejas que enganam os seus fiéis, dizendo que o que importa é ser batizado, mesmo que tenham alguns pecados, e depois Deus a seu tempo os liberta. Por isso, quando alguém se batiza não sendo liberto de entidades malignas e vícios como o álcool, drogas e tabaco, pecados como a pornografia ou adultério, e até mesmo os que vivem amigados e não devidamente casados pela lei civil, não são libertos ainda, e por isso esse batismo não é válido, porque não refletiu a salvação de quem o praticou, mas sim a condenação da pessoa batizada, pois ela estava em pecado. E por isso esta pessoa, após a sua plena libertação, terá que se batizar novamente. Todavia, aquele que, já sendo cristão convertido e podendo ir ao batismo para testemunhar publicamente da sua fé em Jesus e do seu novo nascimento, e não o faz, está desta forma negando a Cristo e perderá a sua salvação, pois assim diz a palavra de Deus em Marcos 8:38. Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos.